Eu me chamo José Nilson e, junto com meu orientador George Mamed, da Unilab, nós produzimos o seguinte trabalho. Modelagem de fluxos de água e sedimento por uma densa rede de reservatórios superficiais, em específico o caso da bacia hidrográfica do Açude Pentecoste. Nós sabemos que o Nordeste brasileiro vive uma constante dificuldade em relação à disponibilidade hídrica, em especial na região, na parte semiárida. Graças a isso, devido a isso, né, acabou impulsionando o desenvolvimento de uma densa rede de reservatórios, variando em capacidade, né, de milhares a bilhões de metros cúbicos. Isso tudo com o intuito de reter essa água para utilização. Esses reservatórios ficam suscetíveis, né, ao aporte de sedimentos decorrentes da erosão do solo, dentro da bacia hidrográfica. A intensificação desses processos sedimentológicos pode vir a causar o assoreamento de mananciais, perda da qualidade de água e, consequentemente, a diminuição de vida útil do reservatório. De acordo com Araújo, cerca de 90% da água utilizada para consumo humano são armazenados nesses tipos de estruturas. Então, uma avaliação precisa dessa dinâmica hidrossedimentológica é imprescindível para a identificação de áreas potencialmente erosivas, né? E, com isso, a gestão local pode adotar medidas de prevenção e controle de regiões mais problemáticas ou mais suscetíveis. Então, este trabalho se propõe a estudar a modelagem dos processos hidrossedimentológicos na bacia do Açude Pentecoste, aplicando o modelo Vasa-Sede. Em específico, o trabalho propõe simular a dinâmica de deposição de sedimentos nessa densa rede de reservatórios e avaliar as diferentes configurações espaciais na rede de reservatórios superficiais e seus impactos na dinâmica da água e sedimento. Como metodologia, foi a área de interesse a bacia hidrográfica do açude Pereira de Miranda, simbolizada aqui na figura. Em destaque, nós temos os açudes estratégicos dessa região, ou seja, os açudes de maior capacidade, que tem algum tipo de monitoramento pela COGÉ, Companhia de Gestão de Recursos Hídricos do Estado. Aqui também é mostrada a rede de drenagem, né, da bacia. O modelo utilizado no estudo foi o modelo Vasa-Sede, que é um modelo hidrossedimentológico desenvolvido para simular a geração de fluxo de água e sedimentos e a disponibilidade de água em grandes bacias hidrográficas em condições ambientais semiáridas. Uma das equações utilizadas é a equação universal da perda de solos, onde ela vai procurar medir a erosão na, na, na região em estudo. Essa equação ela se dá pelo produto de vários fatores, que são o seguinte: a erosão ela vai ser igual ao produto entre o fator de erodibilidade do solo, o fator de declive e comprimento, o fator de manejo da vegetação e cultivo, o fator de prática de controle de erosão, o fator de fragmentos de rocha, a área e um termo de energia. Esse termo relacionado à energia, ele tem outras equações, assim, nós temos várias equações que podemos utilizar somente para esse termo. O nosso trabalho se propôs a utilizar a equação Munsli como termo de energia, que é uma equação que depende do volume do escoamento superficial, a taxa de escoamento de pico e a área da região. Foram feitas 3 parametrizações com base nas capacidades dos açudes. Cada parametrização foi proposta, né, a divisão dos reservatórios em classe de acordo com a sua capacidade de armazenamento. Aqui eu estou tratando apenas dos reservatórios pequenos, né, não os estratégicos. Então, aqui a primeira parametrização é a proposição do nosso próprio estudo, que trata de uma progressão geométrica, né, que é a abrangência, adequadamente aqui toda a classe de tamanho de reservatório, então variando aqui de classe 1 a 5 e com limites máximos de 5, 25, 125 até 3.125.000 metros cúbicos. Na tabela 2, a gente tem uma parametrização proposta pelo próprio autor do modelo Vasa-Sede. A tabela 3, ela apresenta uma outra parametrização, que é uma parametrização proposta para o estado do Ceará, em específico pelo modelo Vasa-Sede. A avaliação da eficiência do modelo foi empregada, o coeficiente de Nash-Sutcliffe, que nada mais é do que a diferença entre 1 menos o somatório do quadrado das diferenças entre o valor medido e o valor modelado, dividido pelo somatório do quadrado das diferenças entre o valor medido e o valor médio considerado. O ideal é que para esse coeficiente ele se aproxime de 1. Isso vai mostrar que o valor modelado foi melhor do que uma média dos valores que já existem medidos.
Como resultado, nós tivemos, né, nós comparamos os valores modelados com os valores encontrados e fornecidos pela COGE no período de 1980 a 2019. Então, para esses 6 açudes estratégicos, aquela parametrização número 1 apresentou esse desempenho, a parametrização 2 e a parametrização 3 também os desempenhos estão, sendo mostrados. Percebe-se que, para um mesmo reservatório, a parametrização, as diferentes parametrizações, não tiveram muita diferença de efeito, né. Isso mostra que, independentemente da distribuição de classes lá, o comportamento do modelo foi o mesmo. Para os açudes de Sousa e Salão, a gente percebe uma baixa eficiência do modelo, né, encontramos valores negativos em todas as situações. E aqui a gente tem uma situação que isso pode estar relacionada à baixa disponibilidade de dados, né, na região dos 2 açudes. Eh, os valores de precipitação, né, são retirados de mode de postos pluviométricos da região, mas os postos pluviométricos mais próximos aqui, geralmente eles eram mais afastados. Então, a quantidade não era tanta e a precisão, né, a proximidade com a localização exata do reservatório também não era a melhor possível. Então isso pode vir a explicar essa baixa eficiência. Essa tabela representa uma síntese de todas as simulações executadas. A partir daqui, como a gente, nas parametrizações, né, foi percebido que não havia diferença na distribuição de classes, então nós pegamos só a primeira parametrização e fizemos simulações. Quais foram essas simulações? Primeiro, qual a quantidade de água e sedimento retido e gerado, né, respectivamente, na bacia. Todos os reservatórios, em conjunto, tiveram uma retenção de água aproximada de 8,33% e uma retenção de sedimento de 48,5%. A partir daqui, foi se retirando classe a classe para se identificar exatamente o impacto individualizado dessas classes na bacia por inteiro. Então, primeiro foi retirado os reservatórios menores, reservatórios de classe 1. Então, naturalmente, você percebe a retenção menor de água, uma retenção também menor de sedimento e, naturalmente, uma carga de sedimento maior no exutório e um escoamento também maior, natural. E assim sucessivamente, foi retirados de classe 1 e 2, após isso de classe 1 e 3, 1 e 3 não, 1 a 3, né, 1, 2 e 3, retirados os reservatórios de classe de 1 a 4 e retirados os reservatórios de classe 1 a 5, ou seja, simulado somente se a bacia tivesse somente os açudes estratégicos. Esses reservatórios estratégicos representaram uma retenção de água de aproximadamente 4,07% e uma retenção de sedimentos de 23,06%. Já se eu considerar sem os reservatórios estratégicos, somente os reservatórios pequenos, os reservatórios de pequeno porte, que não há um monitoramento, a gente percebe que eles têm um baixo impacto na retenção de água, né, ou seja, 2,72%. Enquanto isso, a retenção de sedimentos é cerca de 27,18%. E a gente pode perceber que na simulação entre todos os reservatórios e somente os pequenos, né, esses 27% aqui representam mais de 50% da retenção total de sedimentos, da bacia. Com isso, nós temos as seguintes conclusões, né, que mesmo esse modelo sendo parametrizado por uma escala maior e validado em outras bacias, ele apresentou um bom desempenho na representação dos processos dessa bacia estudada. Percebemos também que a definição de intervalos para a classe de tamanho dos reservatórios de pequeno porte não apresenta diferenças significativas nos resultados de volume e produção de sedimentos modelados. Um resultado aqui interessante também é que os pequenos reservatórios, apesar de representarem 98,9% da rede, né, em quantidade, eles retêm 2,72% de toda a água, enquanto os reservatórios estratégicos apresentam apenas 4,7% dessa água, ou seja, quase 50% a mais do que os pequenos açudes. Então, na retenção de água, os açudes estratégicos, eles são muito mais eficientes. Enquanto isso, os pequenos reservatórios, já que não mostraram um bom papel na retenção de água, eles mostram um bom papel na retenção de sedimentos. Cerca de 27% dos sedimentos produzidos na bacia são retidos por ele, o que deixa de haver, né, uma carga no exutório da bacia por conta desses sedimentos. Então, com isso, dá uma ampliada, né, na vida útil desses reservatórios estratégicos, uma vez que os pequenos acabam ficando com essa deposição.
A taxa de assoreamento por década produzido pelo modelo variou de 2,24% a 2,30%, valores maiores, né, do que o 1,80%, que é o dado medido. Aqui nós temos as referências do trabalho e o agradecimento, né, à FUNCAP, Fundação Fomentadora do projeto. Obrigado.